Prezados amigos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar a nos envolver. Vamos dar continuidade aos nossos cursos de férias com mais um livro da série André Luiz. Em janeiro tivemos o proveitoso estudo do livro No Mundo Maior, coordenado pela nossa amiga Ciomara e contando com a valiosa participação de vários companheiros do Grupo Humberto de Campos. Estudo esse que despertou o interesse para o conhecimento integral daquele livro. Lamentavelmente, não poderemos contar com a preciosa participação dos companheiros do Grupo Humberto de Campos, porque eu, no meu isolamento, inclusive tecnológico, não tive a ideia de programar o curso da mesma forma que a Ciomara. Quando tomei conhecimento daquele ótimo projeto da nossa colega, não havia mais tempo para qualquer adaptação. Todavia, conto com as boas vibrações, não só dos companheiros do Grupo Humberto de Campos, mas também de todos que estiverem conectados com o Cefac para o nosso estudo, pois nós sabemos da nossa responsabilidade, da imensa responsabilidade de expor a doutrina espírita. Antes de dar início ao estudo do livro Ação e Reação, julgamos oportuno trazer algumas palavras sobre a missão de André Luiz, cuja obra é realmente portentosa. A escritora espírita Sueli Caldas Schubert, à página 100 do livro Testemunhos de Chico Xavier, escreveu o seguinte, aspas, a obra é realmente notável pela riqueza do seu conteúdo, constituindo-se em material de estudos para muitos decênios ainda. Muitas das suas revelações aguardam que o tempo e o amadurecimento dos espíritas venham confirmá-las. Vejam só, queridos irmãos, as sábias palavras da escritora Sueli Caldas. Passemos, então, às palavras sobre a missão de André Luiz. Vamos projetar aqui os nossos slides. Começando por esta obra, queridos irmãos. Aqui no cantinho da tela, nós temos Deus Conosco. É um livro no qual temos mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier no grupo doméstico Arthur Joviano. Vejam só, na residência de Rômulo Joviano, aquele que foi o diretor da Fazenda Modelo, portanto, o chefe de Francisco Cândido Xavier na Fazenda Modelo, e essas mensagens são do período de 1935 a 1957. É uma obra realmente de um valor histórico muito grande. E na comunicação do dia 31 de março de 1943, Emmanuel escreveu o seguinte, ditou o seguinte, tenho envidado esforços para que um amigo venha trazer-vos pequena série de impressões da vida além túmulo, e espero em Jesus possa ele atender brevemente a esse apelo. Veja só, um amigo, Emmanuel estava procurando que esse amigo aceitasse o encargo. E na comunicação de 7/7 de 1943, já mais amadurecida a ideia, Emmanuel
esclareceu. O autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição entre milhares de colônias dessa natureza. Então, esse amigo viria a trazer detalhes de uma colônia de transição. Depois, em mensagem de 17 de setembro, ainda do ano de 43, André Luiz nos fala: agradecendo em nosso nome a feitura material do novo livro, estamos igualmente satisfeitos com o término do trabalho. Nesta comunicação, Emmanuel já agradece pela colaboração dos componentes do grupo, porque o livro Nosso Lar já havia se materializado. Mas Emmanuel traz ainda outras informações. Nos fala Oxalá. Oxalá, o que quer dizer? Tomara, queira Deus, possa o autor continuar em futuro breve desfazendo certos enganos e colocando a responsabilidade do homem no devido lugar. Já anunciando, Emmanuel anunciando a importância da obra através de André Luiz. E ele nos falou em 1º de novembro de 1944. André Luiz é o autor efetivo dos serviços, mas há que obedecer a outros que nos dirigem e que desejam com justiça saber o que estamos nós, os espíritos desencarnados, fazendo com os ensinamentos que nos dão. Vejam só, espíritos acima de Emmanuel, que desejam, que fiscalizam, e ele continuou nesta mesma mensagem. Estabelecer a média do que deve ser dito, de acordo com as possibilidades gerais de todos aqueles aos quais o trabalho se destina. É serviço que se efetua depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. Vejam que importância monumental da obra de André Luiz. Então, passamos agora, queridos amigos, ainda dentro deste tópico da missão de André Luiz, trazendo outras informações. Neste livro que está aí também no cantinho da tela, Testemunhos de Chico Xavier, da escritora Sueli Caldas Schubert, que citamos ainda há pouco, ela comenta, ela divulga e comenta, devidamente autorizada pela Federação Espírita Brasileira, que essa publicação é da Federação Espírita Brasileira. Então, devidamente autorizada, ela começa a publicar cartas e comentá-las. E nesta carta, de 12 de outubro de 1946, que Chico dirigiu a Vantuil de Freitas, Antônio Vantuil de Freitas, ele anotou: noto, contudo, que Emmanuel, desde fins de 1941, se dedica afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. E continua: por essa época, disse-me ele a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançar em nosso meio com objetivos de despertamento. E desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavalheiro espiritual que depois se revelou por André Luiz ao lado de Emmanuel. Isso é o Chico nos relatando. Dentro de algum tempo, familiarizei-me
com esse novo amigo, participava de nossas preces, perdia tempo comigo, conversando. Vejam só a humildade do Chico. Disse-me Emanuel que estava o companheiro treinando para se desincumbir de tarefa projetada. E, de fato, em 1943, iniciava o trabalho com o nosso lar. Desde então, vejo que o esforço de Emanuel e de outros amigos nossos concentrou-se nele, acreditando, Chico dizendo que ele acreditava intimamente que André Luiz está representando um círculo talvez vasto de entidades superiores. Ficamos, queridos amigos, perfeitamente esclarecidos a respeito da missão importantíssima de André Luiz. E o nome? Como surgiu o nome André Luiz? A FEB, em 2010, para a comemoração do centenário de Chico Xavier, ela publicou este livro que aqui temos em cima, Depoimentos sobre Chico Xavier. E neste livro nós temos o depoimento de André Luiz Xavier, irmão de Chico Xavier, concedido ao pesquisador espírita Oceano Vieira de Mello, depoimento gravado em vídeo. Vamos ver o que disse André Luiz naquela época. Chico quis saber o nome do espírito que foi apresentado a ele pelo Emanuel. Eu estava dormindo no mesmo quarto do Chico. Cada um de nós tinha uma cama, só nós dois no quarto. O espírito perguntou o nome de quem dormia ao lado da cama dele, que era eu. Então, ele, o espírito, sugeriu que daquele instante em diante o chamasse de André Luiz, meu nome. Que interessante, não é, queridos amigos? Vamos, então, entrar no nosso livro. Nosso curso de férias terá por base o livro Ação e Reação, conforme já foi dito, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Utilizamos um exemplar da 10ª edição da Federação Espírita Brasileira, porque poderá haver divergência de números de páginas que nós citamos, porque de uma edição para outra, principalmente as mais modernas, há diferença de páginas. Neste livro, André Luiz nos traz os resultados das observações feitas por ele e Hilário Silva, com referência à lei de causa e efeito, o karma dos hindus. Os estudos foram realizados em uma instituição denominada Mansão Paz, situada em região inferior do mundo espiritual, recomendado ambos pelo Ministério do Auxílio de Nosso Lar. Os estudos tiveram a duração de 3 anos, durante os quais André e Hilário iam quase que diariamente à mansão, salvo em alguns meses nos quais permaneceram no referido instituto. Por fim, cumpre observar que os estudos foram realizados observando desencarnados, até o capítulo 12, e encarnados, a partir do mesmo capítulo 12, inclusive. E podemos ainda acrescentar que, durante todos esses estudos, André Luiz e Hilário foram orientados pelo instrutor Druso e pelo assistente Silas, ora um, ora outro. Entremos, então, queridos amigos, no primeiro subitem do nosso estudo da noite, que é a Mansão Paz. E André Luiz nos descreve essa mansão assim: estabelecimento situado nas regiões inferiores, em zona castigada por natureza hostil, está sob a jurisdição de Nosso Lar, fundada há mais de 3 séculos. André Luiz a compara ao Mosteiro São Bernardo,
encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália. E aí nós temos uma imagem desse mosteiro São Bernardo para nos dar uma ideia da Mansão Paz, conforme André Luiz faz a comparação, não é, queridos amigos? Defesa da mansão. Está instalada com todos os recursos de segurança e defesa. Longa muralha, constituída por milhares de hastes metálicas, cercam a cidadela em toda a sua extensão. Os ataques à mansão eram comuns, portanto, as cautelas deveriam ser também muito grandes. O diretor da mansão, que André Luiz, em algumas passagens, chama também de o governador da mansão, é o instrutor Druso, que chegou ao Instituto há 50 anos como enfermo grave. Ele mesmo descreve no capítulo 1 essa sua situação. Chegou na condição de um necessitado, um enfermo muito grave. E ele foi padioleiro, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador e, finalmente, diretor da mansão. Constituía-se para todos na mansão no mais elevado padrão de intangibilidade moral. Ele fazia e apresentava o exemplo de como fazer. Objetivos da mansão. Vejam só, queridos amigos, receber espíritos infelizes ou enfermos decididos a trabalhar pela própria regeneração. Vejam, trabalhar pela própria regeneração. A mansão não recebia aqueles que não estavam dispostos a empregar os seus esforços pela regeneração. Precisava realmente estar sinceramente desejoso dessa regeneração. O Hospital Escola de Reajuste, que mantém setores de assistência e cursos de instrução, possibilitando aos desencarnados aprendizados e quefazeres da mais elevada importância. E nós vemos lá no capítulo 1 também que a mansão contava com 2 grupos de resgate. Esses grupos eles iam tudo dentro de uma programação, as regiões de trevas, nos desfiladeiros, despenhadeiros, em busca daqueles espíritos que já estavam em condições de serem socorridos. Isso diariamente. Diariamente, um desses grupos fazia essas excursões para buscar esses irmãos necessitados. E André Luiz descreve, inclusive, uma determinada circunstância em que parentes e amigos estavam ali ansiosos, esperando a caravana que iria chegar naquele dia, com 19 espíritos resgatados nas trevas. Portanto, meus amigos, a mansão é um refúgio de socorro, de oração e de esperança. Desencarnados fora da mansão. André Luiz e Hilário, eles puderam observar, através das janelas, das amplas janelas, a multidão lá fora. E eles ficaram preocupados e perguntaram por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora. Estão gritando, estão pedindo socorro, estão pedindo amparo. Por que não abrir as portas para todos? E a resposta de Druso foi a seguinte: se acolhidos aqui, sem a necessária preparação, atacar-nos iam de pronto, arrasando-nos um instituto de assistência pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade, amigos. É a que a nossa fraternidade Allan Kardec observa nos seus trabalhos
de socorro espiritual e também na assistência fraterna. A ordem é a base da caridade. Sem ordem não pode haver socorro. E continua Druso, alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos, será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Que imagem forte, extraordinária de Druso. Asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Foi a imagem que Druso ofereceu. Tarefas de auxílio fora da mansão. Mas a direção da mansão não deixava aquelas pessoas lá sem um amparo, não. Os trabalhadores da mansão, muitas criaturas recuperadas na mansão, aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio. Melhoradas lá, trazem para aqui, isso porque Druso e André Luiz já estavam ali fora da mansão, entre aqueles necessitados, né? Melhoradas lá, trazem para aqui as bênçãos recolhidas. Através delas, a administração do nosso instituto sabe com segurança quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa, porque não basta pedir. Muitos na hora fingem que estão arrependidos, que estão prontos para serem socorridos, mas não estão. Estão apenas tentando ludibriar os trabalhadores naquele momento. Mas esses trabalhadores que estão lá fora, eles sabem identificar cada um deles. Espalhando-se nos campos de sombra, em pequenos santuários domésticos, aqui continuam a própria restauração, aprendendo e servindo. E aí ele cita Orzil. Nós vamos entrar em contato com Orzil. Vamos até na próxima aula ver alguns casos de irmãos que estavam abrigados com o Orzil. Morava em uma casa lá no meio dessa região bastante perigosa, bastante trevosa. E ele, ali na sua casa, no seu lar, ele recebia irmãos que precisavam passar por um período de adaptação até poderem ser encaminhados para o interior da mansão. Então, Druso falou, olha, ele é ajudado se ajudando. Ele chegou aqui muito necessitado, muito comprometido em razão dos seus equívocos lá quando encarnado, mas uma vez que está em condições de ajudar, ele está ajudando. Então, a oportunidade de trabalho sempre é muito grande. E nós chegamos, então, no cenáculo. O que é o cenáculo? O cenáculo é o templo interno da mansão. E Druso esclarece, o serviço da prece em conjunto, 2 vezes por semana, era realizado esclarecimento é de André Luiz mesmo, era realizado na mansão, em local próprio e no decurso das atividades que lhe eram afetas, materializavam-se habitualmente um ou outro dos orientadores que de esferas mais altas superintendiam a instituição. Nessas ocasiões, Druso e os assessores mais responsáveis recolhiam ordens e instruções variadas, atinente aos numerosos processos de serviço em movimento. Questões eram respondidas, providências de trabalho eram com segurança indicadas. Nos lembra o quê? Nos lembra a nossa reunião com os nossos mentores, que nos dão aquelas orientações seguras, não é? E nessa reunião, naquele momento ali no templo interno, no cenáculo, haveria
visitas de importantes. Duas eram esperadas naquele dia que André Luiz e Hilário lá compareceram, a visita de duas pessoas importantes. Um grupo de médium. André Luiz observou que estava formado um grupo de médium com 7 mulheres e 3 homens, e eles perguntaram: são santos? Pensaram aqueles 10, não é? Estão assim, estão santificados? E André Luiz Druso respondeu: não, são trabalhadores prestimosos, disciplinados, né? E eles aprimoraram condições mediúnicas favoráveis à realização dos serviços. Colaboram com fluidos vitais e elementos radiantes altamente sublimados. Como veem, queridos amigos, nós podemos trabalhar sempre e ajudar sempre, desde que nos esforcemos para isso. E André Luiz observou ali, naquele momento, a câmara cristalina. O que é a câmara cristalina? Ele descreve como um grande espelho à sua frente, né? E Druso fez uma observação a André Luiz e a Hilário, que eles tivessem todo cuidado com os pensamentos para não ter pensamentos menos dignos que poderiam prejudicar a câmara cristalina. E Druso, então, fez uma prece de uma beleza, de uma maravilha, porque ele colocou ali todo o seu sentimento. André Luiz chorou, Hilário chorou, vários choraram naquele momento daquela prece extraordinária de Druso, que ele botou a sua alma. E logo ao final da prece, houve a materialização do ministro Sânzio, lá do Ministério da Regeneração de Nosso Lar. E ele, então, deu orientações sobre diversos processos em andamento, prestou esclarecimentos, respondeu perguntas, e logo depois aconteceu a materialização de Alzira, elevado espírito que colaboraria no processo de reajuste de vários espíritos sofredores. Mas a mansão não deixa ao desamparo aqueles irmãos que estão lá fora, porque nós temos também, está lá no capítulo 11 da obra Ação e Reação, o templo externo da mansão. E Druso, conversando com André Luiz, ele fala: compreendo que a mansão em si já lhes terá fornecido elementos básicos a graves conclusões em torno da lei de causa e efeito. Possuímos sempre renovado material de consulta no templo e no parlatório exteriores de nosso domicílio, usualmente frequentados por irmãos do plano físico, provisoriamente desligados da habitação corpórea por influência do sono. Vejam só, se desligam, nos desligamos aqui e podemos ir para essas regiões, né? Bem como pelos companheiros desencarnados que vagueiam em torno da mansão. Dispomos aí de atendentes numerosos que lhes coletam as reclamações e registram os problemas para orientarmos com segurança o nosso esforço de paz e cooperação. Foram as explicações de Druso ao mesmo tempo que ele caminhava e conduzia André Luiz. Aí André Luiz descreve, para o nosso conhecimento, o templo. Assemelhava-se o ambiente ao de grande capela, das que conhecemos no mundo. De face voltada para o exterior, uma cruz de radiante material argênteo sobre a alva mesa, encostada ao centro do fundo, era o único símbolo religioso ali existente.
Vejam só, queridos amigos, este templo que o capítulo chama de templo externo da mansão, ele estava ligado, ele é ligado à mansão, porque André Luiz nos fala na página 154 o seguinte, aspas, atravessamos longas filas de corredores até que, de estreito postigo, tivemos acesso a vasto recinto. E ele aqui completa, de face voltada para o exterior. Então, o templo se ligava à mansão por aqueles corredores, mas a sua frente era voltada para o exterior, para o parlatório que nós vamos conhecer daqui um pouquinho. Mas de todas as paredes laterais a se caracterizarem por brancura de neve, distinguiam-se pequenas reentrâncias esculpidas em forma de nichos. Mais de 200 de entidades diversas, formando o piedoso conjunto, em fileiras quase do mesmo número, postavam-se em prece ante os nichos vazios. E vejam só, o templo acolhe devotos de diversos cultos de fé. Encontram-se aqui devotos de vários grandes heróis do cristianismo. E aí, Silas, apontando para uma senhora que orava em um dos nichos, ele fala, é uma pobre mãe desencarnada que roga pelos filhos transviados nas sombras, e invoca a proteção de Nossa Mãe Santíssima sob a representação de Nossa Senhora da Piedade. Ela pensava em Nossa Senhora da Piedade e ela pedia pelos filhos. Ali temos nobre matrona exorando a proteção de Teresinha de Lisieux, a doce monja do Carmelo, desencarnada na França. Vejam, queridos irmãos, cada qual na sua crença. E, finalmente, surpreendemos no nicho a imagem viva e simpática do nosso abnegado Dr. Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo que ouvíamos a súplica de nossa companheira desolada. Esta companheira, ela estava mentalizando, orando, pedindo a ajuda de Dr. Bezerra de Menezes. Vejam, queridos amigos. E Silas, então, nos faz o seguinte, ele prestou um esclarecimento. Silas esclareceu que as imagens de Nossa Senhora da Piedade, da Santa Teresa do Menino Jesus, Teresinha de Lisieux, e de Dr. Bezerra de Menezes, eram criações mentais dos espíritos que oravam. Cada qual criava a sua própria imagem de acordo com o seu pensamento. E fez uma pausa sobre Dr. Bezerra de Menezes para dar o seguinte esclarecimento. Com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira da caridade. Ele fala aqui em mais de 50 anos consecutivos, porque o livro Ação e Reação foi publicado em 1956 e Dr. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900. Então, realmente, em 1956, ele tinha mais de 50 anos. Se fosse hoje, Silas dizia, com mais de 100 anos de serviços prestados. E ele continua, centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe às diretrizes na lavoura do bem, na qual ele opera em nome do Cristo. Então, quando o doutor Bezerra de Menezes não pode estar
pessoalmente em um determinado local, dessas centenas de espíritos poderá ali comparecer, representando para a realização do trabalho para o atendimento. E nós chegamos, então, no parlatório, que é também do mesmo capítulo 11. E nós trazemos aqui uma definição de parlatório do dicionário. O que fala? Lugar onde, em certos estabelecimentos, podem ser conventuais, carcerários, se recebem visitas para conversar. Então, é aonde, saindo do templo, se chega ao parlatório, que é uma ampla praça, né? Assim dizendo, Silas discretamente nos compelia a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do templo. Alcançando a saída, notamos que a claridade ambiente se apagava quase de chofre, a poucos metros do pórtico, dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes. Vejam só, eles estavam saindo do templo, todo iluminado, e além de iluminado com toda aquela vibração da espiritualidade superior, e saem para o pátio. Então, André descreve a diferença que foi. E Silas continua: aqui temos o parlatório da mansão, ao qual comparecem grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras, mas habitualmente em profundo desespero, a inibir-lhes as vantagens da oração. Vejam, queridos amigos, o desespero tira a nossa possibilidade de orar, né? Neste grande recinto dedicado à palavra livre, encontramos realmente a nossa divisa vibratória. Além dele, é a dor inconformada e terrível, gerando monstruosidade e desequilíbrio a exprimirem o inferno da interpretação religiosa comum. Vejam só, a dor inconformada e terrível, isso fora dos limites da mansão. No entanto, muros adentro da nossa casa, é a dor paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para o caminho dos céus. Vejam, amigos, que dor, que tipo de dor nós queremos, se necessário for, cultivar a dor? Que tipo de dor nós queremos cultivar? E nós iremos cultivar no nosso retorno ao mundo espiritual. A dor inconformada e terrível, gerando monstruosidade e desequilíbrio, como nos fala aqui Silas? Ou a dor paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para o caminho dos céus? É uma reflexão que precisamos deixar e que deixamos. Que tipo de dor nós vamos cultivar? Se nós vamos criar, se nós precisaremos passar pela dor, nós precisamos escolher se estaremos com a dor paciente e compreensiva ou com a dor inconformada e terrível. E ele continua prestando as informações. Muitos companheiros de serviço valem-se deste horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Quer dizer, trabalhadores da mansão que cumpriam o seu horário de trabalho normal, aproveitavam aqueles momentos à noite e iam prestar trabalho no parlatório, lá fora, socorrendo aquelas pessoas. Ouvem aqui neste locutório os desesperados e os tristes, e tanto quanto lhes é possível, administram-lhes medicação e consolo,
não somente os exortando à compreensão e serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou às esferas dos encarnados, para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. Vejam só, queridos irmãos, acompanhar encarnados às suas esferas, quer dizer, acompanhar espíritos à esfera dos encarnados para assistência a determinados laços afetivos que estão necessitados. Então, o trabalho é realmente extraordinário desses companheiros nossos da Mansão Paz. E André Luiz também registra a multidão de sofredores no parlatório. Ele começa a olhar e ele realmente fica estarrecido. E ele fala: eram mulheres de duro semblante que a miséria desfigurava, e homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. Dificilmente, de nossa parte, poderíamos avaliar-lhes a idade segundo o escalão terrestre. O infortúnio deles convertera-os em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de configuração exterior. Preces comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta. É o que nos fala André Luiz na sua descrição daquela multidão de sofredores no parlatório. Mas aí veio a pergunta. André Luiz e Hilário, eles ficavam sempre aflitos pelo socorro. Por que a multidão não é acolhida no templo externo? Por que elas não entravam? Só tinha lá, eles viram ali cerca de 200 pessoas, 200 espíritos, mas tinha espaço para mais gente. Mas eles perguntaram. E Rei Silas respondeu: apenas ingressam no recinto sagrado quanto lhes podem suportar a claridade com o respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs, ou são portadores de sentimentos tigrinos, que petições comoventes mal encobrem, aquilo que já falamos. E, com semelhantes disposições, não resistem ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônios específicos, a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético, indispensável à garantia da nossa casa. Então, aqueles fótons, aquela claridade, aquela luz de teor eletromagnético ali, ela proibia, ela vedava a entrada daqueles que estavam mal intencionados, porque eles não suportavam a luz. Era uma proteção da casa, porque nós vimos, se eles adentrassem o templo, eles poderiam acabar adentrando a própria cidadela da Mansão Paz. A providência divina agindo em benefício de toda aquela instituição de socorro e de amparo. Finalmente, queridos amigos, para concluir esta nossa aula inaugural, chamamos de aula inaugural, porque a aula é de André Luiz. Nós apenas fornecemos a palavra para a sua comunicação com os encarnados. A aula é de André Luiz, não tem nada do João Ramos, a não ser a palavra. Fiquemos com a lição do assistente Silas, no capítulo 12.
Nossa instituição permanece de braços abertos à aprovação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. De outra sorte, seria condená-la ao aniquilamento e ao descrédito na região atormentada em que se localiza. Que a paz do Mestre Jesus, queridos amigos, possa continuar nos envolvendo. Segue aí a nossa bibliografia para aqueles que quiserem depois conferi-la. Muito bem, Joãozinho. Olha, você conseguiu aí terminar antes do tempo. Eu até vou aproveitar, João, que nós temos algum tempo, e como o nosso chat está aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o João a esse respeito, nós temos um tempinho. Faça a pergunta aí no chatzinho que eu vou passar aqui para o João, para a gente aproveitar e criar um climazinho aí mais de aproximação em torno destas ideias que foram apresentadas. E vejam, o João hoje só falou da mansão. Ele não fez outra abordagem. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode aí colocar para a gente. Olha, João, o povo aqui está colocando aqui no chat, eu sei que você não está acompanhando, não é? Só falando a respeito, né, de agradecimento, das contribuições valiosas, não é? Mas eu aguardo ainda que alguém tenha aí alguma pergunta para a gente aproveitar, sabe, João? E como você, João, não fez e não haveria tempo também de fazer um mergulho e apresentar todos os capítulos, eu queria até aproveitar nesse momento ainda que nós temos essa disponibilidade de tempo, para que você nos falasse qual foi o elemento que te levou a estruturar e escolher a temática para essas 4 aulas que nós teremos durante esse mês de fevereiro. Eu dividi basicamente a primeira aula para abordar, para conhecermos a mansão. Uma vez que André Luiz e Hilário foram estudar a lei de causa e efeito na Mansão Paz, então nós procuramos dividir. Primeiro, conhecer a mansão, onde o palco dos estudos dos nossos queridos amigos André Luiz e Hilário. E também resolvemos abordar na segunda aula, que será a próxima, a lei, especificamente a lei de causa e efeito entre os espíritos desencarnados, que André Luiz observou. Até o capítulo 12, nós temos diversos casos que foram observados por André Luiz e Hilário, estudados, e eles participaram, inclusive, da ajuda. Então, a nossa segunda aula será abordando a lei de causa e efeito sobre os desencarnados. E depois também nós vamos estudar a lei de causa e efeito sobre os encarnados, porque nós vamos ver no capítulo 12 que o Druso sugere, olha, André, vocês já estudaram bastante a lei de causa e efeito aqui no mundo espiritual. Agora vocês precisam estudar a lei de causa e efeito lá na Terra, ver aqueles que estão passando pelo momento da carne e sofrendo as consequências de outras vidas. E também nós estruturamos uma aula em que nós tratamos das sanções. Como, em que circunstâncias essas encarnações, aliás, o que será a terceira aula, né? Em que circunstâncias essas encarnações acontecerão? Porque André Luiz aborda num determinado capítulo as sanções decorrentes do efeito das nossas ações, mas também tem os auxílios divinos. A misericórdia divina não nos desampara, mesmo quando estamos submetidos. Então, basicamente, foi isso. Primeiro, conhecer a mansão. Segundo,
o efeito da lei de causa e efeito entre os desencarnados, as sanções e auxílios, e depois o efeito da lei entre os encarnados, que somos nós. Muito bem. Ô, João, mas tem uma pergunta aqui que é da Leda Fernandes. A Leda pergunta... É Ieda. Obrigado, a Nara me falou alto aqui. É Ieda, você não sabe ler. Então, a Ieda, ela está perguntando o seguinte: o fluido vital relatado é o mesmo dos encarnados? Porque você fez um comentário, ela quer saber se esse fluido vital lá é o mesmo fluido vital que nós encarnados aqui possuímos, João. Olha, com pequenas diferenças que eu não saberei estabelecer agora, é o mesmo fluido vital, porque o nosso perispírito, ele também é constituído, ele tem o fluido vital, e exatamente esse fluido vital, que ali naquela reunião mediúnica, podemos dizer, serviu para a materialização, é o mesmo fluido vital, com pequenas diferenças, que também aqui, entre nós encarnados, se utiliza para a materialização. Eu teria que buscar assim alguma coisa a mais para caracterizar a pequena diferença que existe, mas, na verdade, é o mesmo fluido vital, que tanto... Porque o fluido vital ele está ligado ao nosso perispírito, e o perispírito é matéria. Então, para não complicar muito, é o mesmo fluido vital. Agora, bem. Pode falar, João. Se o amigo quiser completar aí alguma coisa ou acrescentar, fica à vontade. Muito bem. Nós temos que lembrar sempre aí que quando nós estamos falando de espíritos, né, toda e qualquer emanação do perispírito desses espíritos, eles terão uma sutileza diferente de tudo aquilo que nós conhecemos como emanações que ocorrem do nosso perispírito aqui, em função de quê? Da característica ainda da matéria que nós possuímos, das ligações que nós temos e da influência dela em todos esses processos, né? Lembrando que as materializações que ocorrem no plano material, elas ocorrem a partir da exteriorização dos fluidos magnéticos também, do ectoplasma dos médiuns, para que os espíritos possam se corporificar. Isso acontece lá, evidentemente, com um teor de fluidos que são muito diferentes daqueles que nós aqui emanamos, não é, através dos nossos corpos, né? Muito bem, Joãozinho. Olha, nós estamos no nosso horário, tá? Aqui nós tínhamos uma outra pergunta que era do João para discorrer sobre o material que compõe a mansão, mas nós teremos oportunidade no transcorrer aí das próximas semanas, havendo oportunidade, inclusive, não é? Se você quiser falar rapidamentezinho aí, João, você ainda tem 1 minuto e meio. Em 1 minuto e meio eu prefiro não me aventurar. Na próxima aula falaremos. Isso, nós não faltaremos às oportunidades para penetrarmos, né, nesse campo e falar um pouco mais. Eu agradeço aí a todos aqueles que acompanharam o nosso estudo, agradeço ao João, espero tê-los novamente aqui na semana próxima, para que possamos continuar com essas reflexões tão agradáveis, né? E quem sabe, não é? Nós não vamos ter um tempinho desse aí a mais, né, João? E abrir para essas perguntas, que a participação desses que estão nos acompanhando sempre é muito agradável para todos nós.